Meu nome é Pedro, eu nasci numa família adventista e tenho 2 irmãos e eu sou o mais novo. Da minha infância só tenho recordações boas, sempre me senti amado e tive sempre tudo o que eu precisava. No entanto, haviam algumas restrições. Os meus pais não gostavam nada que eu ficasse na minha rua a brincar com as crianças pelo medo das más influências. E por esse motivo, o meu pai, desde cedo, arranjava estratégias para me manter o mais tempo possível em casa. Aos 7 anos eu tive acesso às primeiras consolas, coisas muito básicas. Eu lembro-me que era o Tetris, depois mais tarde a Mega Drive. Com o passar dos anos, eu adquiri, no caso o meu pai, comprou uma PlayStation 1, depois a PlayStation 2 e em simultâneo eu já tinha acesso a computador, onde eu ia jogando alguns jogos lá. E os meus pais pensavam que eu estava seguro em casa. Pelo menos não estava na rua a fazer sabe-se lá o quê. Claro que havia um controle sobre aquilo que eu jogava e o tempo que eu jogava. Eu não podia ficar 1001 horas a jogar, nem podia estar a jogar jogos assim violentos, eram coisas assim muito básicas. Claro que eu sempre arranjava uma maneira de jogar às escondidas e de jogar jogos que com certeza não passariam no controle deles. E é esta a fase que eu chamo de um caminho sem volta. Na década de 90 eu tenho 35 anos, ou seja, era mais ou menos nesta fase, dos meus 10, 15 anos. Ninguém falava da adição dos jogos, do problema que os ecrãs faziam às mentes que se estavam a desenvolver. Isso era completamente um mistério. E nesta fase eu começo-me a desinteressar completamente pela igreja, pelo ler a Bíblia, pelo cantar. Eu achava coisas assim tão chatas, tão desinteressantes. Eu só queria estar em casa a jogar, sinceramente. Foi gradual e aos 15 anos eu lembro-me que comecei assim a começar a dizer: não, eu este sábado não quero ir à igreja, não me levem, eu não quero ir. E eu lembro-me que sempre que isto acontecia era um grande problema lá em casa, porque eu, se não fosse à igreja, os meus pais ficavam assim bastante tristes comigo e faziam toda a questão de mostrar que estavam chateados. E eu, por isso, muitas vezes eu acabava por ir à igreja só para não ter de ouvir, só para não ter de estar naquele clima, e fazia-lhes a vontade. Por volta dos 17 anos, eu já tinha abandonado a igreja completamente. Olá, queridos irmãos, agora um breve relato sobre a nossa missão em Cuba. Chegamos em Cuba e lá conseguimos ajudar 40 obreiros bíblicos a continuarem a pregar o Evangelho. Além desses 40 obreiros bíblicos que receberam salário, nós também ajudamos um lar que estava em necessidade extrema de alimentação e também deixamos uma cadeira de rodas para uma senhora que era paraplégica há muito tempo e ela recebeu agora uma cadeira de rodas. Não somente isso, também ajudamos um lar de crianças que já ajudou muitas crianças, inclusive já batizou mais de 500 pessoas. Esse lar de crianças adventista recebeu ajuda para 4 meses de alimentação. Não somente isso, Cuba está passando por apagões, então estávamos com o risco do evangelismo em 40 locais diferentes estarem no escuro, mas graças a Deus conseguimos comprar 40 lâmpadas a bateria para que à noite, no evangelismo, o evangelismo não fique mais na escuridão. Tudo isso foi feito com a sua ajuda, com a sua colaboração. Nós queremos ir para outros países agora e precisamos que vocês continuem a realizar as suas doações de amor. Estamos indo para a Tailândia e para também o país de Laos e, se Deus quiser, para a China. São países da janela 1040, mas só conseguiremos avançar com a sua doação de amor. Muito obrigado por tudo, que Deus os abençoe poderosamente. Aqui está o nosso número para que você possa colaborar, se o Espírito Santo tocar em seu coração. Deus te abençoe. Maranata. O gosto dos jogos não me largou mais. Eu jogava de tudo e até mesmo jogava com o meu pai. O meu pai jogava assim jogos de carros, de rally, jogos de futebol comigo. Ele não me recriminava, ele dava-me bastante liberdade para ter acesso a todos estes jogos. Se me fosse dados 30 minutos por dia para jogar, eu jogava esses 30 minutos. Se me fossem dadas 6 horas para jogar, eu jogava 6 horas. Se me dessem 12 horas para jogar, eu jogava 12 horas. Essa coisa de se dizer, mas eu só quero jogar um bocado, ela não funciona. E eu digo-vos por experiência própria. Mesmo em idade adulta,
Eu lembro-me de tentar jogar apenas 1 hora e mal saía do computador ou da PlayStation, eu já só estava a pensar quando é que eu posso voltar a ir para lá para jogar. Eu estava desconectado da vida e só queria estar nestes mundos virtuais. É extasiante, dá muito prazer e cada pessoa tem o seu jogo favorito, o seu nicho de jogos favoritos. Mas a verdade é que os jogos foram feitos com 2 objetivos: serem rentáveis e, por isso, serem viciantes. E como é que um jogo pode ser rentável? Bom, basta ter o maior número de pessoas a jogar durante o maior tempo possível. E amigos, como é que Deus se encaixa no meio disto tudo? Simplesmente não se pode encaixar Deus com jogos. A relação não é saudável. Mas eu não entendia isso, nem queria entender nesta fase. Mas o problema é que os meus pais também não percebiam. Eles não estavam atentos. Era um novo mundo dos jogos. Na altura, os únicos grandes problemas, os vilões, eram as novelas, eram os filmes e era a música. Hoje, o mundo dos jogos rende mais dinheiro que Hollywood e a indústria da música, os dois juntos. Hoje há jogos em todo lado e podem ser acessados através de qualquer dispositivo, praticamente, desde portáteis a telemóveis, a tablets, a consolas. E acreditem que só em janeiro de 2022 é que o vício dos jogos foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Até então era uma coisa assim bastante desconhecida, mas hoje começam-se a ter os primeiros resultados e os primeiros estudos sobre o comportamento de jogar desenfreadamente. O ter-me tornado introvertido, o ter-me tornado talvez um pouco antissocial, tem que ver com este desejo de ficar constantemente a jogar sem interagir com ninguém. E eu chegava mesmo a ter assim fobias de estar em determinados sítios, assim com muitas pessoas e ter de interagir em grandes grupos sociais. Era um ciclo vicioso e eu cada vez achava mais que os jogos era a solução perfeita para o meu perfil, para o meu tipo de pessoa. Pois nos jogos eu podia estar em mundos fantasiosos, viver vidas que de outra forma eram impossíveis de ser vividas. Lá podia matar, roubar, agir de formas erradas, sem ter nenhum tipo de represália. Por outro lado, lá também podia ter boas ações e fazer coisas boas, sem ter que ter o trabalho de fazer uma boa ação na vida real e, na verdade, na prática, sem nunca realmente ajudar ninguém. Com os meus 21 anos eu fui para a universidade, mas diferente de Daniel, que tinha uma relação com Deus, eu não tinha e estava totalmente despreparado para este novo mundo. Lá comecei a fumar, a beber, a experimentar drogas leves, a sair à noite constantemente e vocês podem imaginar o que mais. Nesta fase eu lembro-me perfeitamente do meu pai me dizer o seguinte: filho, toma cuidado com as feridas na alma, pois elas não saram completamente. Nunca jamais me esqueci dessa frase. A minha vida resumia-se a isto: vida noturna durante os fins de semana e quando não estava na universidade, estava a jogar. E mesmo, faltava muitas vezes à universidade para estar a jogar. Em 2012 começa uma fase interessante. Eu crio um canal de jogos, porque já que eu estava neste mundo, eu queria ter outras pessoas para partilhar esta minha paixão. E o canal chegou na altura a atingir os 30.000 inscritos. Fazia upload de vídeos constantemente, os jogos que eu estava a jogar, eu punha-os todos no YouTube, fazia muitas live streams onde eu ficava 5, 6 horas a jogar direto, a interagir com as pessoas que estavam lá no chat e tudo ia bem. Ou, pelo menos eu achava. Todas estas coisas, passado mais ou menos 5 anos, o tempo em que eu estive ativo no canal, começaram a ter assim um impacto muito negativo em mim. Eu comecei a ficar muito deprimido, muito sem vontade de viver a vida mesmo, sem objetivos. O que é que eu estou aqui a fazer? É sempre o mesmo ciclo, sempre a mesma repetição. Eram perguntas que estavam na minha mente. A minha vida não tinha, assim, nada. Vivia uma vida imoral durante os fins de semana e depois, durante a semana, refugiava-me nestes mundos virtuais. Cheguei à conclusão que eu não tinha uma vida, eu não tinha vida própria. Era tudo uma ilusão. Foi aí que eu comecei a chegar a algumas conclusões. Comecei a pensar, se calhar os meus pais tinham razão. Acreditem, amigos, não há satisfação completa na vida de um cristão ao fazer este tipo de atividades que Deus não aprova. Mais cedo ou mais tarde, como dizem os brasileiros, a ficha vai cair.
E nesta fase, mais ou menos, eu comecei a pensar, ok, eu vou ter que mudar de alguma forma. Eu não estou bem como estou. Infelizmente, como o meu pai disse, as feridas ficaram. Muitas feridas. Não só nos jogos, mas na vida noturna dos amigos, ou talvez, melhor dizendo, dos colegas que eu tive durante este tempo. Houve muitas feridas, muitas mágoas e coisas que eu podia ter evitado se eu tivesse um bocadinho dado mais atenção, ou mesmo muito mais atenção, a todos os conselhos que os meus pais me davam. Felizmente, Deus nunca me desamparou. Nem Deus, nem os meus pais, que durante mais de 15 anos eles oravam. Eu lembro-me que haviam vigílias nas igrejas, que eu não era o único caso, mas o meu nome passava por essas igrejas, por essas pessoas que oravam por mim muito zelosamente. E graças a Deus eu estou cá hoje. Mas eu também vos quero dizer que nem todas as pessoas voltam, não é? Nascem na igreja, crescem, saem, alguns não voltam. Em 2017 eu lembro-me que estava mesmo assim, à beira de uma depressão. E eu lembro-me que eu trabalhava, eu nem sequer já tinha vontade para jogar, para perceberem, eu era tão doido por jogos e estava numa fase em que eu nem sequer queria jogar. Eu só queria era do género dormir, trabalhar, dormir porque era uma obrigação e trabalhar, não queria fazer absolutamente mais nada. E foi aí que um processo de regeneração começa. Eu, se não tinha vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer, o que é que eu vou fazer? Coisas que eu não estava habituado a fazer. Então eu lembro que começou assim uma grande ansiedade para começar a ler livros dos meus pais. Numa madrugada de 2017, ali estava eu, aos pés da cama, de joelhos, a tentar comunicar com um Deus que eu não conhecia, mas era o Deus dos meus pais, um Deus que eu tinha assim boas recordações da igreja, e decidi fazer o teste de Deus. Deus, se tu existes, mostra-te. E nesta fase eu abro a Bíblia aleatoriamente e fiquei surpreendido. Vejam por vocês mesmos. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Durante essa mesma madrugada eu dou por mim assim várias horas a ler a Bíblia, pegando versículos aleatórios, lendo o que lá estava. E houve um momento em que eu disse assim, ok, já chega, eu estou cheio de sono. Apesar da vontade de ser muito grande de ler mais, eu disse assim, ok, já chega, vou ler mais um versículo e por hoje está tudo bem. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Quando eu vejo este versículo aleatório, eu fiquei assim, uau, realmente Deus responde a quem o procura de todo o coração. E não só isso, eu senti que era um call to action, ou seja, ele estava-me a chamar para ter uma ação, não só para mim, não é? Mas do género, estás aí de braços cruzados, há mais para tu fazeres. Quando Deus nos liberta, Ele não nos deixa de braços cruzados, Ele dá-nos uma missão, Ele dá-nos uma tarefa para nós fazermos. Então esta começa a ser a melhor fase da minha vida. Eu começo a ler vários livros de Desejar Todas as Nações, História da Redenção, coisas que até então parecia assim completamente absurdo, não havia nenhum prazer para este tipo de coisas e eu começo a ter um grande prazer por elas. Eu não tinha vontade nenhuma para jogar e passei a ter um prazer imenso em ler a Bíblia, orar, estudar, assim, como se uma pessoa nova tivesse nascido, literalmente, assim, uma sensação única. Mas havia uma questão na minha cabeça. Senhor, o que é que eu faço com as pessoas deste canal? Que me seguiam, que me assistiam durante 5 anos da minha vida. É muito tempo, 5 anos. Então eu tornei este pensamento uma oração, todos os dias. No dia 1 de janeiro de 2018, o meu pai tem um AVC e ele fica internado no hospital. Como eu neste momento tinha um parceiro e um amigo muito especial, que era Deus, eu decidi levar isto para a praça pública e pedir no Facebook que os meus amigos, os conhecidos, todos aqueles que tinham fé em Deus, pudessem orar e interceder pela vida do meu pai. Passados uns dias eu recebi uma mensagem que foi a resposta da minha oração. Amigo, preciso compartilhar isso com você.
Eu não consigo mais jogar no meu PC sem a sua ilustre companhia. Inclusive, eu tenho algumas lives suas gravadas em meu PC para ir jogando alguns jogos com você. Suas lives são ótimas, você faz muito bem para a gente, saiba disso. Nós brasileiros te amamos muito. Isso deixa-me muito feliz. Infelizmente, ando a repensar a forma como vou dar continuidade a isso, porque aproximei-me de Deus e dos seus ensinos e sei que os jogos e o tempo que se despende a jogar e muitas vezes o próprio conteúdo do jogo nem sempre é algo que deixe Deus satisfeito. Então, apesar de tudo de bom que tem sido o YouTube, eu estou a pensar dar uma reforma, fazer algo que não envolva o jogar. Como você falou em mudança, eu pedi muito a Deus para que tivesse a chance de teclar com você para te contar um sonho que tive com você. Pode ser que este sonho te ajude de alguma maneira. Eu sonhei que você estava caminhando em uma ponte, parecida com a ponte Golden Gate dos Estados Unidos. Trazia em uma das mãos um livro que parecia ser uma bíblia, na outra uma pequena escada de 3 degraus. Sabe, dessas de se usar em casa. Você caminhou até ao meio da ponte e, em um determinado momento, parou. Colocou a escada em um dos lados do corrimão da ponte e subiu. Eu pensei no sonho que você iria saltar. Mas você subiu e olhou em direção ao rio, que mais parecia um mar mesmo. Só que aí está o mistério de Deus. Se é que para você é um mistério, né? Não era água. Não havia mar de água, e sim de pessoas. Eram muitas pessoas, e você parecia que iria falar com elas. Elas pareciam estar ali prontas para ouvir você. Eu tive este mesmo sonho com você depois que li sobre o seu papai, que te dei a mensagem que estava e ainda estou orando por vocês. Enfim, eu não vou ficar enchendo-te com isso. Eu sonhei com isso 3 noites seguidas, o mesmo sonho. Por isso que resolvi te contar. Não sou muito de me ligar e nem de me preocupar com sonhos, mas 3 vezes seguidas deve significar alguma coisa. Foi uma das melhores sensações que eu alguma vez tive. Não só estar a ser respondido pelo meu Deus, mas entender que, apesar de todo o meu percurso, Deus ainda me queria usar. Eu, este trapo podre, sem nada para oferecer a Deus, Ele queria me usar. Fiquei assim muito grato, sabem? Muito agradecido, porque durante tantos anos eu rejeitei o conselho e ainda assim Deus quer usar-me. Uau! Eu sabia que isto era uma linguagem simbólica, eu não tinha de ir para o meio de uma ponte e começar a falar com pessoas, mas eu entendi que havia uma plataforma, a ponte era uma plataforma onde eu tinha de, com a Bíblia, falar a muitas águas, a muitas pessoas. Entendi a mensagem e percebi que tinha a ver com a minha questão, a minha pergunta. Eu tinha de levar a mensagem, tudo aquilo que eu estava a aprender às pessoas do meu canal. O meu querido pai faleceu ano passado, mas eu dou graças a Deus porque ele ainda viu a sua fé recompensada. Ele viu o seu filho a ser batizado, viu o seu filho a se interessar por Deus, mas eu sei, no fundo, que também lhe dei muitas tristezas e muitas desilusões. Como eu gostava de não ter sido tão rebelde, como eu gostava de ter esta mentalidade de que se há pessoas que estão cá antes de mim, porque é que eu quero seguir a minha ideia se eu sei menos que eles? Amigos, a pessoa que vos está a falar é uma pessoa que há 15, 20 anos passou por todas estas coisas. Eu não sou assim tão velho, não sou assim tão antigo. E quero-vos dizer que eu já disse, mas volto a referir, porque eu acho que é muito importante. O cristão, quem teve a semente do cristianismo implantada, dificilmente tem felicidade em fazer o que não é correto aos olhos de Deus. Eu compreendo. Eu sei que este mundo é deprimente, muitas vezes a gente sente-se deprimidos e queremos experimentar analgésicos. Os jogos são excelentes analgésicos, esperem que eu já vou elaborar melhor. As saídas noturnas, os colegas, o álcool, os vícios, são excelentes analgésicos. Mas amigos, o que é que um analgésico faz? Momentaneamente cura a dor. É o que ele faz, momentaneamente. Hoje pode parecer chato, aborrecido, teres de ler, orar, estudar, cantar, mas lembra-te, tu estás com óculos com uma graduação errada. Nós precisamos nascer de novo. E quando nascemos de novo, essa graduação dos nossos óculos fica focada e nós conseguimos ver o mundo de uma forma completamente diferente. Eu sei que isto parece abstrato, mas é a realidade. Por isso é que nós precisamos nascer de novo.
Quando nós nascemos da carne, nós somos o que somos. Somos esta criatura que vai pelos seus desejos, anda pelas suas vontades. Mas quando nós nascemos do Espírito, é-nos dado um coração novo, com novos desejos, novas vontades. Eu passei por essa experiência, eu posso-vos dizer em primeira mão. É isso que acontece. E não é a nossa força que nos vai mudar, mas sim depositarmos toda a confiança em Deus, tal e qual Moisés fez. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés já sabia que os analgésicos era apenas, como está aqui escrito, por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. É um pouco de tempo. A sua visão estava no futuro, na sua recompensa. E é nisso que nós temos de nos focar. Eu perdi imensas oportunidades de aprender. Não só coisas de Jesus, mas coisas práticas da vida que um homem deve ter. Coisas simples, coisas mecânicas, coisas de eletricidade, coisas muito práticas. E o meu pai, ele fazia assim, era um sabichão, ele fazia um pouco de tudo. E sempre que ele me chamava para aprender alguma coisa, eu dizia: "Oh pai, eu estou a jogar, agora deixa-me estar, eu estou a jogar." Hoje corro atrás do tempo perdido que já não volta, mas levo comigo a experiência para ensinar os que vêm depois de mim. Qual é então a norma? O que é que eu posso ver, ler ou ouvir? Eu, quando entrei neste processo de mudança, eu descobri um versículo que podemos aplicar em tudo o que fazemos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Orem pela mudança, amigos, porque o grande e principal motivo pelo qual estamos cá é testemunhar, é sermos testemunhas. Tu és jovem, aproveita o impacto que as tuas ligações, que as tuas amizades podem ter. Porque a nossa missão é levar Cristo, é levar a esperança eterna ao nosso próximo. Peçam uma mudança e sejam vocês influenciadores. Não sejam influenciados como eu fui.